Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai estar debatendo uma questão importantíssima, que foi a conclusão do julgamento do STF, agora nessa quarta-feira, dia 26 de junho, sobre a questão da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, para uso pessoal, certo? Essa é uma questão importantíssima, uma questão extremamente complexa, e nós, no nosso canal, não poderíamos nos omitir, nos furtar essa questão, que tem diversos desdobramentos, né? Tanto sobre o aspecto jurídico, como sobre o aspecto social, questão de saúde pública, questão de política pública, né, de segurança pública, de superencarceramento, enfim, é uma questão, a questão das drogas em geral é uma questão super complexa, tá? E a gente vai analisar especificamente aqui a decisão do STF sobre esse assunto, tá bom? Então me acompanhe aqui, vamos lá. Bom, então vamos entender a decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha, né, para consumo pessoal, certo? Então, assim, primeiro, a medida não legaliza o porte. As consequências, elas deixam de ser penais e passam a ser exclusivamente administrativas, certo? Então, pessoal, após 9 anos de muitas interrupções, então essa é uma questão que não é de agora, né? O julgamento, para vocês terem ideia, foi a repercussão geral, o STF reconheceu em 2011, ou seja, é uma questão que já vem de muito tempo, né, pendente de análise. Então, o STF, por 6 votos a 3, ele finalizou nessa quarta-feira o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Então, primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a questão que foi para uso pessoal. Lembrando que esse vídeo a gente tem um caráter informativo. Então, aqui a gente vai passar informações porque, infelizmente, as pessoas por aí ficam falando, espalhando fake news e desinformação. O objetivo do nosso canal é passar informação. Então, o que foi descriminalizado pelo STF foi o porte de maconha para uso pessoal, certo? Então, o tráfico, né, a venda de maconha, aqueles atos que a gente vai estar analisando, continua sendo um crime da mesma forma que sempre foi, certo? Mas, além disso, o STF fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Então, o STF estabeleceu esse critério objetivo de 40 gramas, que é uma presunção. Então, se você estiver portando até 40 gramas, presume-se que você é usuário. Mais que isso, presume-se que você é traficante, mas isso não impede que outras circunstâncias, outros critérios sejam levados em consideração também. Mas a gente agora tem um critério objetivo. Tá? Então, pessoal, quem tiver trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal, não comete infração legal, certo? Lembrando, pessoal, que essa decisão do Supremo, ela não legaliza o porte de maconha, certo? Ela não legaliza. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, se a pessoa continua sendo proibido você fumar a droga, né, usar a droga em local público, certo? Se você estiver em local público ou for encontrado portando maconha, aquela maconha vai ser apreendida, certo? E aí você vai ser conduzido à delegacia. O que não vai acontecer é o quê? É você ser preso e outras medidas penais se for para consumo pessoal até o limite de 40 gramas, certo? E aqui, pessoal, a questão básica do STF foi estabelecer critérios objetivos para distinguir quem é usuário, quem é traficante, analisando o artigo 28 da Lei de Drogas, certo? Então aqui, pessoal, quais são os principais pontos? A punição, ela passou a ser administrativa, ela não é mais uma punição penal, certo? Então, a pessoa que estiver usando maconha, ela vai ter que submeter, como diz aqui o artigo 28, ela vai sofrer advertência sobre os efeitos da droga e ela vai ter que sujeitar a medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo, mas não terá mais a pena de prestação de serviço à comunidade. Então, essa pena de prestação de serviço à comunidade, ela foi declarada inconstitucional. A pessoa se sujeita apenas à medida educativa e à advertência. Certo, pessoal? Então, como a gente falou, essa questão, o principal entendimento do STF foi distinguir os usuários, né,
dos traficantes à luz do artigo 28 da Lei de Drogas, certo? Então, pessoal, o artigo 28, como a gente falou, né, o que é que ele diz? Né? Quem adquire, guarda, tem em depósito, trouxer consigo, tal, para consumo pessoal. Então, o artigo 28 da Lei de Drogas trata do consumo pessoal, certo? E ele é diferente do artigo 33 da Lei de Drogas, que trata das hipóteses de tráfico, né? Que é importar, exportar, remeter, preparar, enfim, diversas condutas, né, que caracterizam o tráfico de drogas, que a pena é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento, né, de multa, certo? Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara no nosso vídeo, certo? O tráfico de drogas continua sendo crime da mesma forma que sempre foi. Não houve a descriminalização do tráfico de drogas, do comércio de drogas, que continua sendo ilícito. A maconha, ela continua sendo uma substância ilícita. Então, quem for encontrado com maconha, de novo, a maconha vai ser apreendida e a pessoa sujeita a medidas administrativas. O que o Supremo fez foi simplesmente estabelecer um critério objetivo para diferenciar o usuário do traficante. Quem se enquadra no 28, que é o usuário, e quem se enquadra no 33 como traficante, que infelizmente até então não havia um critério objetivo para estabelecer essa diferenciação. E muitas vezes ficava a cargo da polícia estabelecer, fixar seus próprios critérios, que nem sempre eram muito justos, tá? Então aqui, pessoal, a gente até já fez um post aqui no nosso Instagram, certo? Quais são os principais pontos que a gente tem que entender? Primeiro, o artigo 28 da Lei de Drogas não foi abolido, certo? Pois a criminalização do porte para consumo pessoal de outras drogas permanece em vigor. Lembrando, pessoal, que a decisão do STF foi única e exclusivamente para o porte de maconha para consumo pessoal. Então, outras drogas como cocaína, heroína, crack, enfim, metanfetamina, o que for, continua sendo crime. Aqui tratou especificamente, exclusivamente do porte de maconha, certo? Então, as demais drogas continuam sendo proibidas, certo? Então, aqui vamos entender certos aspectos essenciais, né, do julgamento do STF, tá? Então, pessoal, o porte de maconha para consumo pessoal foi descriminalizado, mas não legalizado, né? Isso, como a gente já falou. Isso significa que não é mais um crime na esfera penal, mas uma infração da esfera administrativa, certo? Então, o porte de maconha para consumo pessoal não resulta mais em antecedentes, porque foi descriminalizado, certo? Então, outras drogas, como a gente falou, continua sendo, o porte de outras drogas continua sendo um ilícito penal, certo? E, pessoal, a gente tem que entender essa questão, né, da droga também sob o aspecto do custo de políticas públicas e o superencarceramento que a política de repressão às drogas tem no Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, certo? Aqui, se a gente for ver, em 2023, o custo com o sistema penitenciário brasileiro foi de mais de 2 bilhões de reais, certo? E isso com cerca de uma população carcerária de torno de 700 mil, certo? Esses aqui foram os custos o sistema prisional brasileiro teve, que nós tivemos, né, que nós que pagamos essa conta em 2023, o custo de mais de 2 bilhões com o sistema carcerário, certo? E isso, pessoal, representa uma média de gasto por preso por mês de mais de 3 mil reais no ano de 2023. Esses dados aqui, pessoal, são do Ministério da Justiça, da Senapem, certo? Vocês podem ver aqui, tá? Ó, custo médio do preso por unidade federativa de 3 mil reais por mês, o que dá uma média aí de 36 mil por ano que se gasta por preso no Brasil. E isso é dinheiro que sai dos cofres públicos e, na realidade, que sai do nosso bolso. E a questão, pessoal, é que 31% dos presos brasileiros estão encarcerados em razão de algum crime ligado ao tráfico de entorpecentes. Então, o que a gente tem que ver é que 1/3 da população carcerária está presa por crimes ligados ao tráfico de entorpecentes, e significa que isso acarreta só de pessoas presas por esse motivo um gasto de 652 milhões só
em 2023. Então a gente passou aqui alguns dados para a gente entender o impacto, né, digamos assim, dessa política de repressão e a questão do superencarceramento por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E essa conta quem paga somos nós, tá? E aqui, pessoal, por fim, é importante a gente mencionar que essa é uma questão muito polêmica. O próprio presidente Lula disse que o STF estava se metendo onde não era chamado, e aqui existe uma questão muito grande se o STF não teria ofendido o princípio da separação de poderes, né? Que, ou seja, se ele não teria invadido uma competência do Congresso Nacional que caberia, alguns alegam que caberia ao Congresso Nacional legislar sobre isso. Inclusive, a gente vai ver aqui que já tramita, né, que o Senado ele aprovou uma PEC sobre as drogas, isso em 16 de abril de 2024, certo? Foi um projeto de autoria do Pacheco, né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, certo? Que conseguiu aprovar em 2 turnos a PEC sobre drogas, que é a PEC 45 de 2023, que foi encaminhada a Câmara, certo? A aprovação foi 53 votos a favor e 9 contrários, certo? E essa PEC seguiu para a Câmara e logo após o STF concluir o seu julgamento sobre a questão das drogas, o Arthur Lira, né, do presidente da Câmara, já criou uma comissão especial, certo? A iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, que para justamente criar uma comissão especial para discutir o assunto. Então a gente vê que está havendo aí uma guerra, um cabo de guerra entre os poderes, né, o judiciário, o STF e o Congresso, porque o Congresso quer endurecer a política de drogas, tá? E o que é que propõe essa PEC proposta aí pelo Rodrigo Pacheco? Tá aqui, ó. Ela quer incluir esse inciso, né, no artigo 5º. A lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, a PEC das drogas quer considerar crime a posse e o porte, né, independente se você é usuário, se você é traficante, e independentemente da quantidade. Então, vamos dizer assim, o Congresso quer endurecer e, no meu entender, retroceder nessa questão relativa ao uso, né, enfim, ao uso de drogas, certo? E por fim, pessoal, eu gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre o assunto, certo? Que eu, particularmente, concordo com a decisão do STF e discordo desse PEC das drogas que está tramitando no Congresso. Primeiro, porque eu entendo que essa PEC, a matéria, não é uma matéria constitucional, que inclusive ele está querendo incluir um inciso no artigo 5º, o artigo 5º da Constituição, ele trata dos direitos e garantias fundamentais. E a questão proibindo o consumo de drogas não se trata de nenhum direito, de nenhuma garantia fundamental, certo? Então, eu entendo que essa matéria ela não é constitucional. A questão de proibir o uso de drogas não é questão constitucional, porque a Constituição, ela, por regra, só pode tratar de 2 coisas: organização e estruturação do Estado, para especificar a forma de Estado, né, como o Estado brasileiro vai se organizar e se estruturar, e garantir e prever os direitos e garantias fundamentais. É isso que a Constituição deve fazer, essas 2 coisas. Então, essa questão de proibir uso e consumo de droga não é matéria constitucional. Se o Congresso quisesse tratar isso, que tratasse em legislação infraconstitucional. Então, eu entendo que o texto ele é inconstitucional e ele não trata de matéria constitucional, essa PEC, tá? E, por fim, minha opinião, eu concordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que é necessário, sim, estabelecer um critério objetivo para distinguir quem é usuário e quem é traficante, para não ser mais algo que sempre foi, algo arbitrário, para chegar a deixar a polícia decidir quem é quem. Não, deve haver critérios objetivos para distinguir usuário de traficante. Certo? Bom, pessoal, então aqui foram algumas explicações que a gente deu a respeito da questão. Comentem o vídeo, compartilhem com quem vocês gostarem, né, com outras pessoas, e até a próxima. Forte abraço.